Graça e paz, igreja linda do Senhor. Seja bem-vindo a um tempo sobrenatural sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós vamos sair daqui entendendo, acessando e vivendo o sobrenatural em todas as áreas da nossa vida. Levante a sua mão em nome do Senhor Jesus e diga para Deus: eu estou aqui, Senhor. Eu estou preparado para receber. Diga comigo: estou preparado para receber e para viver o sobrenatural em todas as áreas da minha vida. Aquele que crê, aplauda o Senhor bem forte, glorifica o nome dEle, aleluia! Glória a Deus! Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Esse mês é o mês da primícia, e isso significa muito para um cristão que entende a primícia. O movimento desse sobrenatural, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos aplicando nesses 21 dias de oração, de jejum. E hoje nós vamos entender, nós vamos receber o acesso para viver o sobrenatural, amém? Nós vamos sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da graça do Senhor. Você que está nos assistindo, entenda que o sobrenatural vai entrar na sua vida hoje. Você vai viver o sobrenatural. 2024 vai ser de coisas imagináveis, coisas que você não colocou no seu plano de 2024, mas Deus escreveu na sua vida. Assim vai ser na sua história, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por isso. Sobrenatural, o poder do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz assim, ó: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? E aí eu vou ler esse mesmo versículo agora, né, na linguagem atualizada do pastor Fábio Nascimento. Mas recebereis o sobrenatural ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quantos querem receber o sobrenatural? A descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra, em nome do Senhor Jesus. Para que nós venhamos ativar e viver o sobrenatural, nós entendemos que o sobrenatural é algo que está incontrolável aos olhos humanos. Nós, seres humanos, nós não conseguimos acessar o sobrenatural se não for intermédio de Jesus Cristo. Nós, seres humanos, não movemos o sobrenatural pela nossa inteligência, pela nossa capacidade, pelo nosso currículo, não. O sobrenatural, ele é movido pelo dono do sobrenatural. O sobrenatural, para ser ativado na nossa vida, ele não precisa ter estudo. Ele não precisa ter anos e anos de evangelho. Para nós ativarmos o sobrenatural e vivermos ele na nossa vida, nós não precisamos ter um currículo exemplar profissional, um currículo exemplar em qualquer área da nossa vida. O sobrenatural, ele está acessível a todos nós, desde que venha pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quando nós entendemos e nós sabemos isso, nós acessamos com mais facilidade esse sobrenatural. Logo, nós entendemos que todo sobrenatural, ele é movido pelo Espírito. Então nós não nos movemos no sobrenatural quando o Espírito não está se movendo em nós. Nós trabalhamos e conquistamos as coisas, nós nos movemos pelo nossa meritocracia, né? Nós trabalhamos e somos dignos, temos direito a ter o melhor carro, temos direito a ter a melhor casa. Isso não é sobrenatural. Isso nós conseguimos fazer. Nós conseguimos convidar alguma pessoa, nós conseguimos fazer. Mas quando nós entendemos que o sobrenatural, ele é algo que não é controlado, ele é algo que não está em minhas mãos, ele é algo que não depende de mim, aí nós dependemos do Senhor para viver esse tempo sobrenatural. E algumas vezes quando nós pensamos em sobrenatural, nós pensamos em algo muito distante, né?
Sobrenatural, meu Deus, sobrenatural, meu Deus, é muito longe isso. Uma coisa sobrenatural, pastor, como é que eu vou me mover nesse negócio? Isso é muito distante, né? Eu não consigo, eu não sou santo o suficiente para me mover no sobrenatural. Eu não tenho capacidade suficiente para me mover no sobrenatural. Eu não tenho nem biblicamente conhecimento para me viver no sobrenatural. Isso é muito longe, isso é muito distante. Muitas das vezes nós estamos aqui, estamos vivendo, você está nos assistindo, está recebendo tudo isso. Portanto, o sobrenatural não chegou na sua vida, não chegou na sua casa. Você chegou aqui na igreja querendo uma resposta. Você chegou aqui na igreja cansado. Talvez esse domingo você tenha vindo para o culto como se fosse mais um domingo. Esse é o nosso natural. Sabe qual é o sobrenatural? Deus te falando, tu não veio pelo um convite, tu veio pela uma agenda minha contigo nesse lugar. Tu não veio pelo natural, tu veio pelo sobrenatural, porque eu já tinha marcado esse dia, essa data, essa hora para você estar nesse lugar. Você não está me assistindo aí em vão. Você não está conectado aí em vão. Você está conectado porque esse tempo é meu. É o tempo do sobrenatural. E isso não é distante. E nós vamos entender alguns acessos para a gente ter o sobrenatural na nossa vida. Ora, se nós entendemos que o Espírito Santo é Ele que nos dá o poder para manifestar o sobrenatural na nossa vida, logo nós entendemos que aquilo que nos conecta a Deus libera o sobrenatural para que nós venhamos viver um novo tempo, um tempo que nós não conseguimos com as nossas forças. E aí, primeiro acesso ao sobrenatural: oração e jejum. Entendam isso aqui: oração e jejum. Quando nós acessamos a oração, nós não estamos acessando a algo, não estamos procurando a algo que nós temos o controle. Porque perceba, todas as vezes que você ora muitas vezes por algo que está incontrolável. Você ora muitas vezes por algo que você não tem mais domínio. Você ora muitas vezes por algo que você quer que aconteça e que você não pode mais. Olha o que a palavra de Deus diz em Marcos capítulo 9, 29. Fala assim, ó: e disse-lhes: esta casta não se pode sair com coisa alguma, a não ser com, repita comigo, oração e jejum. Quando nós acessamos o sobrenatural, nós lutamos no sobrenatural. Nesse episódio, estavam vindo com Jesus, os discípulos estavam perguntando por que a gente não conseguiu tirar o demônio do corpo daquele rapaz. E ele falou assim: porque não é só no natural. Ele falou: porque não é só porque eu quero, porque não é só porque eu tenho vontade, mas é pelo sobrenatural. É pela oração e pelo jejum. Entendo que nem todo mundo que está em oração está em jejum. A oração, ela é um acesso direto. A oração, eu posso ter ela a qualquer momento. Eu posso estar no meu carro, estar orando. Eu posso estar na minha casa, estar orando. Eu posso estar a caminho, dormindo e orar. Em algum momento na minha vida eu posso ter esse acesso. Mas a oração, eu não falo comigo, eu falo com o Senhor. Esse acesso da oração, ele vem do Senhor para mim. Eu consigo acessar o sobrenatural. Eu consigo falar para Deus assim: olha, o Senhor, eu estou aqui orando ao Senhor e te pedindo, me ajuda. Quantas vezes nós oramos assim: me ajuda? Nós estamos, sabe, querendo o quê? O sobrenatural. Nós estamos conversando com o dono do sobrenatural, e esse acesso, ele depende de nós. Nós nos ajoelhamos na nossa casa e falamos assim: Senhor, em nome de Jesus, me ajuda, Senhor. Eu não consigo mais. Meu Deus, eu sei que eu nem sou merecedor, mas me ajuda. E eu choro. Quantas vezes eu chorei?
Quantas vezes eu orei ao Senhor acessando o sobrenatural e falei: meu Deus, me ajuda, eu não tenho força. Quantas vezes eu acessei o sobrenatural falando assim: meu Deus, se o Senhor não me ajudar, eu vou matar esse bicho. É melhor tu me ajudar, Senhor. Muitas vezes orando pelos meus inimigos, eu falava assim: Senhor, ele falou mal de mim. Um bicho desse é mais sujo do que pau de galinheiro falando mal de mim, Senhor. 17 anos levantando um testemunho, uma desgraça dessa aparece na minha vida. Pega ele, Senhor, pega. Vai, pega ele, Senhor. Nós resolvemos muitas coisas com oração. Nós recebemos muita coisa no sobrenatural. E esse acesso aqui, ó, esse acesso te leva a ter o sobrenatural. Consequentemente, isso vai trazer testemunho. Quantas vezes você vê o testemunhando falando assim: eu orei e Deus se moveu. Quando eu orei, as portas se abriram. Quando eu orei, Jesus olhou lá de cima e falou assim: eu vou ter misericórdia de ti, eu vou te alcançar. Quantas vezes você deu testemunho e falou assim: olha, tudo estava acontecendo, eu estava fazendo, mas chegou uma hora que Deus falou assim: ó, ora, entrega a mim, eu orei. Eu acessei o sobrenatural com o jejum. Quando a Bíblia diz que casta de demônio só sai com oração e jejum, porque o jejum, além de mortificar a sua carne, fortalecer o seu espírito, ele potencializa a sua oração. O jejum, ele pega a tua oração. Era como se tu tivesse um carro e esse carro fosse movido a gasolina, e tu colocasse um combustível especial, ou então tu trocasse de motor e colocasse um motor turbo. O jejum, ele vai potencializar a tua oração. É certo que nem todo mundo que está em oração está em jejum, mas também é muito verdade que todo mundo que está em jejum está em oração. Nós viemos e hoje estamos terminando um ciclo de 21 dias de oração e nós fizemos isso justamente para provocar a igreja em acessar o sobrenatural. Porque não tem como nós acessarmos o sobrenatural e queremos algo sem acessar o dono do sobrenatural. Então olhe para o seu irmão do lado e diga assim, ó: a oração e o jejum, meu irmão, é o acesso para o sobrenatural. E olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó, em Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18, 15 e 18, desculpa. Fala assim, ó: a oração feita com fé curará. Diga glória a Deus. Curará o doente e o Senhor o levantará. Além disso, se houver cometido pecados, ele será perdoado. E diga glória a Deus. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Olha esse exemplo. Elias era um humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois ele orou novamente, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Está falando que Elias era um homem como nós. Espera aí, por que que ele tinha poder na oração dele? Eu não tenho na minha. Por que que ele acessa e eu não acesso esse sobrenatural? Diga comigo: por que eu não uso o que Deus me entregou? A única diferença de nós não acessarmos o sobrenatural através da oração é nós não fazermos. Sempre, desde o princípio, vai estar baseado tudo na obediência e tudo
no fazer. Nada nós movemos no Espírito Santo de Deus sem nós nos movermos aqui na terra. Nós precisamos viver isso. Nós precisamos viver a oração. Nós precisamos praticar a oração. Nós precisamos praticar o jejum. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Quantas vezes eu fiquei no meu quintal chorando, olhava para cima, o céu estrelado, e eu falava para o Senhor: Senhor, fala comigo, me direciona, me dá sabedoria. E eu ouvi a voz de Deus, Mas hoje, para nós ouvirmos a voz de Deus, é mais fácil nós irmos numa igreja em que as pessoas ficam falando: ah, vamos ali naquela igreja que tem um irmão que é profeta, ele vai falar contigo. Vai orar, miserável. Vai orar, ouvir a voz de Deus. Tenha sede de Deus mais do que você tem sede de ouvir os homens. Tenha sede do Senhor. Eu creio nos profetas. Eu creio neles. Mas eles não são o único acesso de Deus aqui na terra. Nós precisamos orar. Quantas vezes você faz um projeto e nesse projeto você ora colocando Deus nele, e aí você não faz isso, futuramente você fala assim: ó, não deu certo, amém, foi Deus que quis assim. Deus nem sabia o que tu estava fazendo, criatura. Tu nem falou com Deus. Que leseira é essa? Ah, Deus que quis. Deus falou: ixi, eu que quis. Tu fez, deu errado, nem apresentou a mim. Quantas vezes nós estamos dentro do carro, quantas vezes eu tomo café da manhã e na minha oração eu falo assim: Espírito Santo, senta aqui e toma café conosco. Aí talvez o abençoado fale assim: mas Espírito Santo nem café toma. Toma, te ouve, manda ele sentar no café e tomar café contigo. Manda ele sentar no almoço e almoçar contigo. Manda ele sentar na janta e jantar contigo. Quando ele dormir, manda ele dormir contigo. Eu te garanto que só em isso a tua vida vai mudar. Você vai mover no sobrenatural. Porque todas as coisas erradas, tudo que você fala mal do fulano, do ciclano, no café, no almoço, na janta, você vai saber que o Espírito Santo está lá. Você vai saber que ele vai estar ouvindo, irmão. Você vai saber que quando você estiver desejando a maldade, ele vai estar sentadinho lá te ouvindo. Falar: ah, miserável, sentei aqui para ouvir essa tua palhaçada, foi? Mas conosco não será assim, amém? A oração é o acesso, a conexão com aquele que é sobrenatural. E ele vai nos encher. Nós vamos ouvir a voz dele. Nós vamos ser pessoas que vamos ouvir a voz do Espírito Santo. Nós vamos ouvir a direção. Como os homens eram antigamente, eles eram direcionados. E a voz do Senhor falava com eles: olha, não vai por aqui. Olha, faz isso. Olha, faz isso. Meu Deus, nós vamos viver esse sobrenatural. É disso que nós estamos falando. As demais coisas vos serão acrescentadas. Mas a oração, ela vai ser movida através da nossa atitude. Amém, igreja? Glória a Deus. Então olha para o seu irmão do lado e diga assim: vamos orar, irmão. Sem cessar. Diga para ele: sem cessar. Diga para ele assim, ó: todos os dias. Amém? Aplauda o Senhor bem forte. Eu podia falar desses dois tópicos separados, mas Deus colocou isso no meu coração e falou: o jejum potencializa a oração. E nós precisamos entender esse acesso. E o segundo tópico: palavra de Deus. Diga: a palavra de Deus. Isso aqui é fantástico, irmão. Vocês não imaginam o quanto a palavra do Senhor é fantástica.
Alguns aqui têm experiência com a palavra de Deus no sobrenatural, mas outras usam a Bíblia como livro. Alguns têm experiências sobrenaturais. Eu li a palavra do Senhor, o Senhor falou comigo, Ele me deu uma direção, tudo mudou. Outros não. Eu li a palavra do Senhor, que palavra bonita, que palavra tremenda. Não dá um dia a pessoa fala assim: poxa, eu estou tão triste, leu a palavra ontem. Esse combustível é para você vivificar e ela ficar brotando, 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 como uma semente que foi plantada no seu coração, e ela vai ficar brotando. A palavra do Senhor faz isso. Olha só, Mateus capítulo 4, versículo 4, fala assim, ó: Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Qual é a palavra que procede da boca de Deus? Qual é a palavra de Deus? Como é que Deus fala? Está aqui, irmão. Deus fala através da palavra. Essa é a palavra de Deus. Você quer ouvir a Deus? Leia a palavra. A palavra que te orienta, a palavra que te direciona. Isso aqui é Deus, quando a gente pratica. Isso aqui não é sagrado quando você lê e você não pratica. Mas quando você lê e você pratica isso na sua vida, isso se torna sagrado. Nunca chame a Bíblia de palavra sagrada se você não vive ela. Porque se é sagrado para a minha vida. Se não é sagrado, é um livro. A palavra de Deus. Satanás estava fungando no cangote do Senhor Jesus aqui, ó. No cangote de Jesus. E ele olhou para ele e falou assim, ó: não só de pão viverá o homem, mas da palavra. A palavra é meu alimento. A palavra é meu combustível. A Bíblia diz que quando eu estou fraco, aí é que Ele me faz forte. A Bíblia é minha segurança, a Bíblia é minha proteção mental. Quando eu estou cansado mentalmente, a palavra de Deus que me levanta, ela me sustenta. Quantas vezes a palavra de Deus me salvou? Quantas vezes a palavra de Deus me direcionou? Quantas vezes eu estava perdido, me sentia só, e a palavra de Deus me levantou. A palavra de Deus transformou a minha vida. O Evangelho transformou a minha vida. A palavra de Deus falou que eu não era um qualquer. A palavra de Deus disse que eu era mais que vencedor em Cristo Jesus. A palavra de Deus disse que eu era a cabeça e não era a cauda. A palavra de Deus disse que eu ia ficar em cima e não por baixo. A palavra do Senhor. Leia mais isso aqui, ó. Você vai ouvir a Deus. O acesso para o sobrenatural está aqui. Está aqui. Olha só o que a palavra diz. Salmo 119, 105 fala assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Eu não ando na escuridão, irmão, quando eu estou lendo a palavra. Eu não tenho falta de direcionamento quando eu estou lendo a palavra. Eu não estou perdido quando eu estou lendo a palavra, porque ela diz que Ele é lâmpada, Ele é luz. Eu sei para onde eu ando, eu sei para onde eu caminho, porque ela é minha bússola, ela me direciona. Não tem como eu acessar o sobrenatural, nós profetizarmos que nós vamos viver o ano sobrenatural, sem você acessar aquilo que traz o sobrenatural para a sua vida. Eu não vivo pelo que os homens pensam de mim. Eu vivo pelo que a palavra diz que eu sou. E ela diz que ela é lâmpada para os meus caminhos, irmão. Eu sou sal nessa terra. E ela me conduz a um direcionamento. Ela me conduz a eu andar nos caminhos em que eu enxergue. Ela não faz com que eu me perda. A palavra do Senhor Jesus, ela me resgata. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó, em Salmos 1, de 1 a 3. Eu queria que você lesse isso comigo. Tem como vocês lerem aí comigo?
Eu vou até afastar um pouco aqui, ó. No 3. Bem-aventurado nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. Antes tem seu prazer e na sua lei. Aleluia! Antes medita na lei, dia e noite. Isso aqui, irmão, não tem nada a ver com a sua capacidade de qualificação. Isso aqui tem a ver a decisão de você ter Deus na sua vida. Antes medita na lei, na palavra do Senhor, dia e noite, a sua lei. Medita dia e noite, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual do seu fruto, no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Você quer prosperar, você quer ser rico nessa terra? Eu vou te dar uma dica: leia a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai te salvar. Eu tinha tudo para dar errado. Eu cheguei aqui há 17 anos atrás, com um currículo para dar errado na vida. E tudo que as pessoas viam em mim era nada. E tudo que eu vi em mim era nada também. Mas eu encontrei o Senhor Jesus. E eu comecei a orar, pedindo ajuda de Deus. Eu comecei a jejuar. Deus me transformou. Deus quebrou toda a maldição da minha hereditariedade da minha vida. Deus me entregou uma família. Deus entregou um Fábio novo. Deus transformou a minha história. A única coisa que eu tenho na minha vida é Deus. Nos momentos mais difíceis da minha vida, que eu não tinha o que comer, Deus me alimentou. No momento mais delicado da minha vida, que eu pensei que eu ia me perder, Deus me sustentou. E hoje, Deus me faz forte, porque muitas pessoas vão colher a semente que eu tenho plantado no sobrenatural. Eu orei muito ao Senhor, e as pessoas falavam: esse Fábio não dá 10 dias, não dá 1 ano, vai se converter, vai se perder. Aqui na área, tá aí, ó, não tem mais ninguém que ele pegue na rua, tá pegando os outros lá dentro da igreja agora. E eu ouvia e fazia, sabe o quê? Orava. Sabe por quê, irmão? Porque eu tinha plantado isso. Falei: Deus, muda a minha história. Eu me lembro de uma cena que eu vi. Eu estava sentado na minha calçada e eu vi um pai, uma mãe com uma criança descendo da minha rua, com uma Bíblia na mão. E eu, muito alegre, os dois, falando com a garotinha. E eu olhei aquilo e falei: meu Deus, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Eu quero a família que eu não tive. Eu quero ser o pai que eu não tive.
eu quero ter a mãe que eu não tive, eu quero mudar a minha história. Toda a minha referência familiar não foi boa, mas foi o suficiente, o tempo suficiente para forjar meu caráter, para quando eu entrasse no sobrenatural, Ele transformasse a minha vida com o caráter que meus pais, eles plantaram, de integridade, de honestidade. E para nós vivermos o sobrenatural, nós precisamos estar com o próprio sobrenatural em nossas vidas. Nós acessamos o sobrenatural. Agora nós entendemos que a oração é um acesso ao sobrenatural, o jejum é um acesso ao sobrenatural. Nós entendemos agora que a palavra de Deus, ela é um acesso ao sobrenatural. Não tem como eu viver o sobrenatural sem eu acessar a palavra, a oração, o jejum. Eu entendo isso, mas para que eu viva o sobrenatural, isso não está no meu controle, e eu preciso ter o próprio sobrenatural na minha vida. E quem é o próprio sobrenatural na minha vida? Quero que você fale bem alto. Ele, Jesus Cristo, Ele é o sobrenatural. Quando Ele entra na nossa vida, nós vivemos um novo tempo. A Bíblia diz assim, portanto, se alguém está escrito, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram novas coisas. Você que entendeu na sua vida, entenda uma coisa: se desprenda de todo o passado que te consumia. Te desprenda de todo o passado que você vai ter um sentimento de perda. Deus vai te dar o bálsamo, Deus vai te restaurar, Deus vai te levantar no sobrenatural. Deus vai te pegar e Ele vai transformar a sua vida, Ele vai transformar o teu caráter. Deus vai fazer o impossível. Deus, Ele vai se mover dentro de você. Se eu entendo que Jesus Cristo está dentro de mim, eu entendo que eu tenho o poder do sobrenatural dentro de mim. Eu entendo que não tem nada e nem ninguém que interrompa o propósito do Senhor na minha vida. Quando Jesus, Ele entra na minha vida, você que está me assistindo, escute isso. Quando Jesus entra na sua vida, quando Jesus Ele entra na sua casa, quando Jesus Ele entra na sua família, o sobrenatural já entrou na sua vida. Você está com o sobrenatural dentro de você. Acesse o sobrenatural e se mova no sobrenatural. Se mova no impossível, se mova no improvável, porque Ele é Deus para cumprir na sua vida. Agora você tem uma opção de não viver o sobrenatural. Se Jesus Cristo não estiver dentro de você. Porque se Jesus estiver dentro de você, as promessas do Senhor te seguirão. Mas se Jesus não estiver dentro de você, boa sorte, você vai precisar ter. Mas quando Jesus, Ele está dentro de mim, quando Jesus Cristo, dono do sobrenatural, Ele está dentro de mim, eu acesso geografias e pessoas que eu nunca imaginei acessar. Quando o Espírito de Jesus Cristo está dentro de mim, o sobrenatural se move literalmente no sobrenatural. E eu vivo isso. Pastor estava orando por mim aqui, e aí ele falou assim, que Deus lhe use e que você ministre o que você vive, porque Deus mudou a sua história.
Você está aqui, sabe para quê? Para Deus mudar a tua história. Você não está aqui para sair daqui da mesma forma que você entrou. Eu quero te falar que Deus tem um plano perfeito na sua vida. Eu quero te falar que todas as frustrações que Satanás colocou na sua vida, que todas as frustrações que teve na sua vida, o Senhor não importa mais. Ele quer te fazer novo. Ele quer te fazer nova. Ele quer que você acesse o sobrenatural e você seja conduzido para um tempo de sobrenatural, um tempo de Deus, um tempo de libertação, um tempo de cura, um tempo de paz, um tempo em que você vai ser fortalecido no dia da sua fraqueza. Os planos do Senhor para a tua vida é que você se mova no tempo dele, no sobrenatural dele. Deus precisa que você entenda que Ele quer que você se mova no Kairos. Ele quer que você se mova no tempo dEle. Ele quer que você se mova no Espírito dEle. E assim nós vamos alcançar. Um dia, eu era um desacreditado. Um dia, eu me sentia um cara inferiorizado. Um dia eu me senti um cara sem ser merecedor. Talvez você que esteja me assistindo, esteja na sua casa, esteja, né, com esse mesmo sentimento. Que você ouve a palavra de Deus, mas você não é merecedor. Imagina só, é muito bonito você olhar uma família e falar assim: poxa, eu queria tanto ter essa família. Quanto sofrimento, quantas coisas eu passei. Eu vivi isso. É você querer ter saúde e falar assim: poxa, eu queria ministrar, eu queria estar lá em cima falando. E quantas vezes você não teve saúde para estar aqui no culto? Quantas vezes você se sentiu assim: eu não posso ter amizade com ninguém, que as pessoas já desconfiam de mim. Eu passei por isso. Eu passei por isso. Mas no dia que Jesus Cristo, o sobrenatural, entrou na minha vida, Ele mudou a minha história. Eu passei de uma pessoa desacreditada para uma pessoa em que as pessoas têm uma referência hoje. Antigamente, bispo, iam lá na minha casa me chamar para me brigar na rua com os outros. E eu ia brigar. Eu tinha dois problemas: um deixar para lá, o outro era briga. E eu ia. Hoje, se tem alguém endemoniado, as pessoas batem na minha porta. Bate lá na porta do Fábio, que ele é pastor agora. Eu abro a porta e as pessoas falam, eu falo assim: o que foi, irmão? Tem demônio lá. E falou: e o que eu tenho a ver com o bichinho que está lá na casa da mulher, meu? Vá lá resolver. Eu vou lá, irmão. Eu vou com óleo, sapecando já. Eu chego aterrorizando o capeta. Porque tem um cara que eu tenho raiva, é de Satanás. Eu tenho raiva dele. Eu quero que ele more, mas é no inferno mesmo. Para ele não vai ter misericórdia, para a gente ainda vai ter. Para ele não vai ter mais perdão. E ele só veio para cá, esse desgraçado, para roubar, matar e destruir. Mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio para a tua vida. E Ele vai para te dar vida, e vida em abundância. Ele veio para te dar vida. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Hoje eu estou aqui pregando. E quantas vezes eu orei, coloquei o nome da minha família no óleo, falei para Deus assim: é impossível o Senhor transformar a minha vida. É impossível. Eu sou um pastor de muitos discípulos, de muitas pessoas, e a minha família, eu não aceito, Senhor. A minha família não está na tua presença, eu não aceito. Tem as suas prioridades, eu não aceito, Senhor.
Quantas vezes a minha esposa veio conversar comigo, a minha sogra veio conversar comigo, e eu falei para ela assim, ó, não vamos desistir. Satanás está agoniado com a gente. Vamos persistir. E nós oramos por ele, orando pela minha família, orando pelo meu irmão, pelas filhas do meu irmão, pela minha prima, pelas filhas dela. Sabe por quê? Porque uma pessoa pode rejeitar uma palavra tua, uma pessoa pode rejeitar um conselho seu, uma pessoa pode rejeitar uma conversa sua, mas nunca uma pessoa pode rejeitar uma oração que venha dos céus, através do acesso do sobrenatural de Deus para a vida dela. Ninguém pode rejeitar uma oração, ninguém pode rejeitar um jejum, ninguém pode rejeitar. Por isso nós estamos aqui, não só para ouvir testemunho, mas para ser testemunho. E vocês estão aqui porque Deus tem algo grande na vida de vocês. Meu irmão, eu não desisto de você nem em vida. Eu digo lá no reino espiritual, nós vamos estar juntos até o fim, até a volta do mestre. E eu vou ver em todas as áreas da vida da minha família transformado e restaurado. Queria que toda a minha família se levantasse hoje, que veio aqui. Seu Pedro, o senhor esqueceu se a minha família é? Queria que você aplaudisse ao Senhor por esses homens, por essa mulher. Eu queria que você se levantasse, queria que você ficasse de pé. Fale assim, ó: eu tenho o Senhor Jesus Cristo, eu tenho o sobrenatural. Se mova pelo sobrenatural. Eu queria muito, você que está me assistindo, entenda uma coisa: Jesus Cristo precisa entrar na sua vida para você se mover no sobrenatural. Você que está aqui e quer aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para que você venha viver esse sobrenatural. Se um dia, escuta, talvez você esteja com vergonha de aceitar o Senhor Jesus, talvez você esteja com vergonha de se reconciliar com o Senhor Jesus, talvez o teu sentimento é: se eu fizer isso, eu nunca mais vou fazer aquilo. Ninguém está aqui para te julgar, irmão. Nós estamos aqui para estender a mão para você. Faça o que você quiser, o Espírito Santo vai te conduzir a esse tempo novo. Não somos nós, o Espírito Santo. Mas eu quero te fazer um desafio. Se você hoje aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da tua vida, você que está me assistindo da tua casa, e você viver pelo acesso do sobrenatural, pela oração, pelo jejum, pela palavra de Deus, escute o que eu estou lhe falando, e a sua vida não mudar, eu paro de pregar o Evangelho. É impossível Deus que mudou a minha vida não mudar a tua história. Sabe o que Deus quer? Só um passo. Sabe o que Deus quer? Só uma atitude sua. E eu queria muito que aqueles que querem aceitar o Senhor Jesus: pastor, eu não estou bem com Deus, pastor, eu quero me reconciliar, pastor, eu não sei nem como faz isso, vem aqui no altar, eu quero orar por ti. Pois é, pastor, esse negócio de vir para o altar é que me quebra. Irmão, é no altar que a gente faz aliança com o Senhor, e essa aliança você está fazendo com Deus. Você que quer se reconciliar, você que quer aceitar o Senhor Jesus, vem aqui, eu quero orar por ti. Você que está nos visitando hoje, vem aqui no altar, eu quero orar por ti. Você que quer se reconciliar,
eu aceitei o Senhor Jesus, mas eu recebi essa palavra na minha vida. Eu quero me reconciliar com o Senhor. Vem aqui e toque no altar. Eu quero orar por ti. Eu quero que você viva essa transformação, esse sobrenatural. Toque no altar e o Senhor vai lhe alcançar. Você que está me assistindo, se ajoelhe. Aonde você estiver, eu te peço, te ajoelhe. Aceite o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da tua vida, da tua casa, da tua família. E você vai ver o mover do sobrenatural. Levante as suas mãos. Senhor Jesus, alcança esse homem, essa mulher, meu Pai, que está aceitando o Senhor Jesus aqui nessa igreja, está com vergonha de tocar no altar. Alcança ele aonde ele estiver. Alcança essa mulher aonde ela estiver. Meu Deus, o Senhor é o próprio sobrenatural. Nós temos conduzido por esse tempo, meu Pai, e nós cremos que esses homens e essas mulheres vão testemunhar, meu Pai, o acesso ao sobrenatural e a vivência ao sobrenatural. Meu Deus, em nome de Jesus, alcança a família que está nos vendo. Alcança essa casa. Alcança, meu Pai, o mais íntimo dessa mulher, o mais íntimo desse homem. Alcança a alma dele, alcança a alma dela, que tem gemido de dor, gritado, meu Pai, de dor. Meu Pai, alcança eles em nome do Senhor Jesus. Escuta essa voz, escuta esse clamor, meu Pai. Recebe esse homem, essa mulher, aonde quer que ele esteja, e restaura a família dele, restaura a casa dele, faça com que ele viva o sobrenatural. Meu Deus, eu te apresento o teu povo, esses homens, essas mulheres que estão aqui. Isso, meu Pai, nesse tempo de sobrenatural, que de hoje em diante eles venham testemunhar o poder do Senhor, meu Pai, nesse lugar. O poder do Senhor na vida deles. Que eles não venham mais ouvir a voz do homem. Que eles não venham mais ver, meu Pai, a circunstância. Que eles venham ser movidos pelo que eles creem, pelo Teu Espírito Santo de Deus. Eles venham ser movidos pela Tua palavra, pela Tua promessa, meu Pai. Que o Senhor alcance, meu Pai, através da Tua palavra, essa casa, esse lar. Que o Senhor transforme, assim como o Senhor transformou a minha casa e o meu lar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, recebe, meu Pai, essa jovem como instrumento de Deus. A Tua palavra diz, Senhor, que se uma pessoa aceitar o Senhor Jesus, há uma festa no céu. Meu Deus, olha para a atitude dessa jovem. Olha para a atitude dessa jovem, meu Pai, que está aqui no altar e com tão pouca idade, meu Pai, tem orado ao Senhor pedindo que o Senhor tire ela dessa situação. Ela está cansada de ver a família dela, meu Pai, os planos dela, os sonhos dela dessa situação. Livra ela de toda opressão maligna. Livra ela, meu Pai, de toda depressão. Livra ela, meu Pai, de todo mal. Em nome do Senhor Jesus,